Vamos nessa, nós estamos aí nessas quartas de fundamento, é o nome das nossas quartas aqui em São Cristóvão. Qual o objetivo disso? Só você entender que quarta-feira é dia de você ser fundamentado na palavra de Deus. O que é algo fundamental? É algo básico, simples, básico, mas que te deixa de pé. Então a minha ideia é mesmo transformar a nossa quarta-feira quase que numa escola Atos. É porque eu quero trazer assuntos que a gente trata na escola, que a gente conhece na escola, que são importantes, mas ao mesmo tempo eles são práticos para o nosso dia a dia. Coisas do tipo as realidades da nova criatura, né? A revelação e mover no Espírito, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, na verdade, fundamento de fé, poder da mente renovada, autoridade do crente, a igreja vencedora. São fundamentos básicos da nossa escola, que é a base desse ministério, que precisam estar bem vivos, gente. Bem vivos. Costumo dizer o seguinte, é como se a gente tivesse que estar sempre passando um espanador. Eu sempre converso isso com o pastor Hélio sempre fala comigo, Luiz, é assim mesmo, a gente tem que estar sempre relembrando fundamentos básicos. Que é como se aquela poeira fininha fosse caindo por cima, fosse perdendo o brilho, sabe? Sabe quando você limpa a casa, você passa um óleozinho no móvel, fica brilhando? Daqui a 2, 3 dias ele perde o brilho. Por que ele perde o brilho? Porque uma poeirinha fininha caiu lá sem você... Aí você vai lá, passa um paninho, o brilho volta. Então é isso. Fundamentos que a gente já conhece, mas parece que eles ficam meio empoeirados, eles vão perdendo o brilho. Então a gente tem que estar sempre no lar. Então, como líder, como pastor, né, a gente fica assim, vou aqui em fundamento de fé, um pouquinho, Espírito Santo, tirar um pouquinho, corre aqui a autoridade do crente, identidade, a gente fica nessa. A gente vai para você estar com todos os teus fundamentos vivos, porque é isso que vai te deixar de pé no dia do combate, queridos. Quem tem dúvida que a nossa vida é um combate? Combate da fé, mas a Bíblia diz que é o bom combate da fé. Por que ele é bom, pastor? Porque ele é vencedor. Se a gente combate da maneira certa, com as armas certas, nós venceremos. E hoje, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E dentro desses assuntos, né, que são fundamentos aí para deixar a nossa casa ali sobre a rocha, eu estou falando, né, sobre o... Eu estou com essa ideia, né, até falei com o pastor, eu quero pegar esse assunto... Eu quero destroçar, sabe, esmigalhar ele para que as pessoas entendam. Porque, gente, é um assunto tão básico, tão fundamental e tem tanta confusão dentro da igreja com esse assunto, gente. Não pode, isso aqui tem que estar muito claro para a gente. Porque isso aqui é básico. Tem a ver com a tua vida, com a minha vida, com a nossa edificação. Mas tem muita confusão no meio da igreja com isso. Não estou dizendo igreja academia da fé, porque graças a Deus a nossa igreja, nós somos uma igreja bem esclarecida nessa área. Mas tem muitos lugares por aí que o Espírito Santo é um tabu, gente. Falar em línguas é uma confusão, entre outras coisas. Não entendem o objetivo, é um desequilíbrio. A verdade é essa. Ponto. Obrigado, Espírito Santo, já me ajudou. Há um desequilíbrio. Em uns lugares, as pessoas acham que o Espírito Santo é um poder, é um negócio que eu sinto, e do outro lado, as pessoas nem acreditam no Espírito Santo. Não é nenhuma coisa nem outra, gente. O Espírito Santo é uma pessoa. Para a gente ter relacionamento que nos transforma, nos capacita, nos edifica, nos fortalece, nos unge para trabalhar para o Senhor através do batismo. Você entende isso? Tem que estar bem esclarecido para nós. Então, já é o terceiro dia que eu vou falar sobre isso. Se você não pegou os 2 primeiros, está tudo lá, né? A gente começou falando sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Lembram disso? Se você não lembra, vamos dar uma relembrada aqui. O que é o batismo no Espírito Santo? Aí eu mostrei os textos para você, mas é isso aí. Batismo no Espírito Santo, gente, é uma nova medida da plenitude do Espírito Santo, capacitando o homem para viver a fé e servir a Deus no poder do Espírito
após o novo nascimento. O que é uma nova plenitude? Por que uma nova plenitude? Porque, preste atenção, a primeira experiência que nós temos com a pessoa do Espírito Santo é na conversão, é no novo nascimento. Inclusive, Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer da água e do... Então, no novo nascimento, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Quem está comigo? Isso aí. Essa é a primeira experiência, tá? E ela causa um resultado. Preste atenção. O Espírito Santo vindo habitar em nós é como uma semente sendo plantada dentro de nós. E essa semente ela vai germinar, ela vai frutificar. E o que ela vai frutificar? O que ela vai frutificar? O fruto do Espírito, com 9 características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é resultado do Espírito Santo habitando em mim, à medida, só que presta atenção, a semente ela é plantada, mas para que ela germine e frutifique, ela tem que ser cultivada. Então, quem plantou o Espírito Santo em mim? Deus. Quem tem que cultivar? Eu. Então, à medida que eu cultivo a semente, eu tenho relacionamento com Deus, eu sou um leitor da palavra, eu sou uma pessoa que oro, tenho relacionamento com o Espírito Santo, eu busco a Deus, eu aprendo, eu me relaciono com Ele, a minha vida vai sendo transformada. O fruto do Espírito é o caráter de Deus sendo formado em nós. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso resultado do Espírito Santo habitando em nós para transformação de vida. E uma nova medida da plenitude do Espírito é exatamente o batismo no Espírito Santo, que é uma segunda experiência que eu e você temos com a pessoa do Espírito Santo. E qual é o resultado do batismo no Espírito Santo? Já aprendemos que o resultado do Espírito Santo habitando em mim é transformação de vida. E o resultado do batismo no Espírito Santo está ali, me capacita a viver a fé e servir a Deus no poder do Espírito. E aí você vai entender esse poder do Espírito nos dons, né? Que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, queridos, sem o batismo no Espírito Santo, a igreja ela fica limitada no servir a Deus e no viver a fé. Muito limitada na compreensão espiritual. Sem o batismo no Espírito Santo, o nosso trabalho, o nosso serviço fica pesado. Eu já falei tudo isso, eu estou só lembrando. Então, o batismo no Espírito Santo ele é uma experiência. Eu falei essa frase que é bem legal. Batismo no Espírito Santo não é um privilégio para poucos, é uma necessidade para todos. Todos. Uma necessidade para todos. E é algo que está disponível, porque depois nós passamos a outra pergunta, né? O que é, nós já aprendemos, é um revestimento de poder. Eu estou vestido, estou aqui com uma calça, com uma blusa, mas se eu quiser estar revestido, eu vou botar um casaco, o batismo no Espírito Santo é isso, é uma capacitação a mais. Então, se eu botar um casaco, o que é que eu estou fazendo? Estou me capacitando mais a enfrentar o frio. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento, é um casaco que a gente veste que vai nos capacitar a enfrentar a jornada da fé. Sem ele vai ficar mais difícil. Quem está entendendo, diga amém. A segunda pergunta foi, qual é a condição para receber o batismo no Espírito Santo? E aí a gente leu Atos 2:38, o apóstolo Pedro declarando, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a única condição é ser nova criatura. E vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Olha o que ele falou. E tem várias passagens dizendo, como por exemplo Atos 8:17.
Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma promessa que já foi cumprida, porque ele foi derramado em Pentecostes 50 dias depois da morte, crucificação e ressurreição de Cristo. 50 dias depois, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Então já está disponível. Então agora eu tomo posse pela fé, assim como eu tomei posse da salvação, queridos. Eu já tenho explicado isso aqui. Então a única condição para receber é crer que é direito meu, ser uma nova criatura. Agora, receber, foi o que a gente conversou, como direito, sempre vai exigir de mim o quê, gente? Sempre. Para tudo. Escute, para tudo, é isso aí, para tudo que a gente recebe de Deus, para tudo que a gente recebe de Deus, tem um exercício de fé envolvido. Você não vai receber nada de Deus sem fé. Está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem dele se aproxima, primeiro, creia que ele existe, segundo, e que é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso primeiro crer que ele é, que ele existe, que ele quer me abençoar. Então eu não vou receber o batismo no Espírito Santo se eu não crer que é para mim. Quem está entendendo? Exercício de fé. Eu ainda vou contar aqui a minha história para vocês. Então, gente, o batismo no Espírito Santo, ele vai nos ajudar na edificação. Ó. Servir a Deus e ser edificado por Deus dependem do batismo com o Espírito Santo. Dependem. Não é justamente por isso, gente, não é uma linha de chegada. O batismo no Espírito Santo não é algo que eu estou buscando, consegui, cheguei. O batismo no Espírito Santo é um ponto de partida. É o começo de tudo. Agora que começou a jornada. Agora que eu estou pronto para começar. Tanto é que Jesus falou assim, olha só, não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se ele mandou não sair da cidade, significa o quê? Que é importante, gente. Eu vou te dizer, quem está na jornada cristã sem ter a convicção que é batizado no Espírito Santo, vai trilhar uma jornada mais difícil. Vai trilhar, de entendimento espiritual, de capacitação, de vitória, de várias situações. E aí, na semana passada, nós começamos a falar sobre os benefícios, quais são os resultados do batismo no Espírito Santo. E o primeiro que a gente conversou foi esse aqui, quem lembra? Entrarmos na dimensão do sobrenatural. E termos experiências com Deus. Porque assim como o resultado do Espírito Santo habitando em mim são 9 características do fruto, o resultado do Espírito Santo sobre mim, ou seja, do batismo no Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, são os dons do Espírito. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, dom de curar, dom de operar milagre, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. 9 características do fruto como resultado da habitação. 9 dons sendo liberados como resultado do batismo. Só para mostrar o equilíbrio. Na proporção que eu cresço em ser usado nos dons, eu preciso crescer no caráter de Cristo em mim. Nada está desequilibrado. Muito legal. Então, esses dons começam a ser liberados sobre a minha vida. E aí, mais para frente, a gente pode estudar sobre os dons espirituais, que são maravilhosos também. Então, é isso aí, ó. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até... Aí eu te fiz uma pergunta semana passada. O que é uma testemunha? Aí você me respondeu, é alguém que fala de algo que viu, presenciou.
Sim ou não? E aí eu falei, como é que você vai ser testemunha de Jesus se você não presenciou nenhum milagre que ele fez? Por isso o batismo no Espírito Santo e entrar na dimensão espiritual é importante. Porque quando você entra na dimensão do sobrenatural, os milagres dele começam a acontecer aonde? Na tua vida. E você vai testemunhar dos milagres que ele fez aonde? Muito diferente de você falar pela fé, e a gente pode falar pela fé dos milagres que estão na Bíblia. Mas você falar assim, ó, eu estava doente, ele fez isso, isso e isso, meu filho estava assim, assado, ele fez isso, isso e isso, a minha situação financeira estava assim, assado, ele fez isso, isso e isso, o meu casamento estava assim, assado, ele fez isso, isso e isso. O batismo no Espírito Santo te capacita para entrar no sobrenatural de Deus e se tornar uma testemunha mais eficaz de Jesus. Vivendo milagres no teu dia a dia com ele. E sendo testemunha do que ele fez na tua vida. Não foi isso que ele falou para o Gadareno? Gadareno estava numa situação lá, ele chegou, transformou a vida dele. Então, nada mais justo, o camarada queria ir embora com Jesus. Deixa eu ir no barco contigo. O que Jesus falou para ele? Negativo. Você vai voltar para a tua casa e vai contar para a tua família tudo que eu fiz na tua vida. Não tem evangelismo maior do que o teu próprio testemunho, cara. Sabe por que não tem? Sabe por que não tem evangelismo maior do que o teu próprio testemunho? Porque Deus não é um conceito, Deus é uma experiência. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai, experimenta, tenha experiência com Ele e você vai ver que Ele é bom. Diferente eu falar de um Deus que eu conheço por ler ou de um Deus que eu conheço porque Ele se manifesta na minha vida. Por isso é importante eu entrar no sobrenatural. E o batismo no Espírito Santo abre essa porta. Quem está entendendo? E aí eu falei isso aqui que eu já falei no início, né? O fruto do Espírito é para a vivência da nova criatura. O fruto do Espírito, que a gente conversou, é para a vivência pessoal, mudança de vida, de caráter. E o dom do Espírito é para o serviço. Então, fruto é para transformação de vida. Dom é para servir a outras vidas. Amém, gente? Então, beleza. Esse foi o primeiro, como é que a gente falou? Primeiro benefício do batismo com o Espírito Santo. Qual é o segundo, pastor? Vamos falar hoje. Agora que eu acabei a revisão. O batismo no Espírito Santo também nos capacita a ficarmos cheios da plenitude de quê? Do conhecimento de Deus. E aí eu posso falar meu testemunho pessoal, porque eu experimentei isso na minha vida, cara. Depois, porque ao longo de muitos anos, gente, eu fiquei esperando para ser batizado no Espírito Santo, porque o conceito e a minha mentalidade, a mentalidade que eu tinha, o conceito que eu tinha, era assim, que o Espírito Santo ia me tomar. Em algum momento ele ia me tomar e eu ia começar a falar. E, na verdade, não é isso. Na verdade, como está lá em Atos 2, o Espírito Santo concedia, mas quem falava eram as pessoas. E aí, o dia que o meu entendimento abriu, foi lá no ano de 2017, eu já tinha mais de 10 anos de cristão, esperando ser batizado com o Espírito Santo. E a minha jornada era uma jornada de altos e baixos. Minha jornada era uma jornada pesada. Mas quando eu tomei entendimento disso, porque eu comecei a assistir o pastor Elinho pela internet, quando eu tomei conhecimento disso, eu falei assim, não, cara, vou tomar posse disso. Vou tomar posse disso na minha vida. E tomei posse. E depois que eu tomei posse do batismo no Espírito Santo, o meu entendimento sobre a palavra espiritual, gente, ampliou demais. Verdades bíblicas que eu já conhecia fizeram assim, ó. Porque o Espírito Santo, ele ilumina a verdade. Então, o batismo no Espírito Santo te capacita a ficar cheio da plenitude do conhecimento de Deus, receber revelação da própria palavra, entender a palavra.
O batismo no Espírito Santo abre o teu entendimento espiritual para a palavra de Deus, gente. Para conceitos da palavra, para verdades bíblicas. Através do batismo no Espírito Santo, podemos entrar em toda a plenitude de Deus, onde Ele ilumina o nosso coração. Por quê? Porque Ele é o Espírito da verdade, gente. Ele foi chamado assim por João. Olha só João 16:13. Quando vier, porém, quem? O Espírito da verdade. O que Ele vai fazer? Ele vos guiará a toda a verdade. Toda a verdade. Porque Ele não vai falar de si mesmo, ou por si mesmo. Mas Ele vai fazer o quê? Vai dizer tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Sabe quando você fala assim, não peguei o espírito da coisa? Sabe quando você quer dizer o espírito da coisa? Você quer pegar o âmago, você quer pegar o cerne, você quer pegar o recheio, você quer pegar o sentido da coisa. A gente usa essa palavra, não é? Então, o Espírito Santo, ele é o espírito da palavra, ele é o sentido da palavra. É ele que dá vida. Jesus falou, o Espírito vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. Então, essa palavra sem o Espírito Santo é letra, e a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Por isso, quando eu sou batizado no Espírito Santo, a minha compreensão espiritual aumenta muito, porque eu recebi uma nova plenitude do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, preste atenção nessa frase. Os cristãos que não são batizados no Espírito Santo não percebem o quão limitados eles são no entendimento espiritual. Os cristãos que não são batizados no Espírito Santo não percebem, mas são muito limitados. Muito limitados no entendimento espiritual. Então é algo que atrapalha, te limita. Em João 16, do 12 ao 15, Jesus disse, ele dá uma declaração assim para os discípulos, ó, eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês, mas vocês não são capazes de compreender. Mas quando o Espírito da verdade vier, a compreensão de vocês vai aumentar muito. Está lá em João 16, do 12 ao 15, Jesus fala isso. O Espírito Santo, ele sobe o nível da nossa compreensão. A porta da compreensão espiritual abre. Olha só o que eu coloquei aqui. Ó. O batismo no Espírito Santo abre a porta da compreensão espiritual. Bom. A pessoa que ela é batizada no Espírito Santo, a porta do entendimento espiritual dela abre. E ela vai praticando ali a oração em línguas, que a gente vai falar na próxima semana. Amém, gente? Então, primeiro benefício de ser batizado no Espírito Santo, a gente entra na dimensão do sobrenatural. Segundo benefício, ficamos cheios da plenitude do conhecimento de Deus. Terceiro benefício, o batismo no Espírito Santo, queridos, ele nos capacita para quê? Alcançarmos vitória no dia a dia. Vitória, foi o que eu falei aqui, o combate da fé é bom porque ele é vencedor, mas sem o batismo no Espírito Santo vai ficar mais difícil para você. Porque o Espírito Santo, ele te capacita, ele te reveste, ele te fortalece. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Eu ainda vou falar sobre isso lá na frente. Aí eu vou passar aqui uma ou duas quartas-feiras só destrinchando essa questão de línguas, porque tem muita confusão no meio disso da igreja também. Línguas estranhas, é dialeto, é idioma, é línguas... Eu vou falar tudo, vou falar claramente, vou destrinchar isso tudo.
Vou continuar falando desse assunto. Então, o batismo no Espírito Santo, à medida que eu pratico a oração em línguas, eu edifico. O apóstolo Paulo falou. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, o que é edificar? Construir. Eu fico mais construído para alcançar a vitória no dia a dia. Todo crente, porque quem é batizado no Espírito Santo está mais capacitado a alcançar a vitória no dia a dia. Porque todo cristão batizado, cheio do Espírito Santo, ele tem dentro de si, ele tem à sua disposição todo o poder que ele necessita para viver e para vencer. Olha só o que está escrito em 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são e venceram os falsos profetas. Por que vocês venceram? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O batismo com o Espírito Santo me capacita ou não a vencer? Claro que capacita, queridos. Ele é maior. Então, é o que eu coloquei aqui, ó, nessa parte. A plenitude daquele que é maior do que aquele que está neste mundo nos faz vencer. Preste atenção. Se habita em você o que é maior, se você é cheio da plenitude daquele que é maior do que aquele que está no mundo, você vai perder para quem? Por isso que está escrito lá em Romanos 8, se Deus é por nós, meu Deus, se eu estou com Deus, quem é meu inimigo? E aí, presta atenção, não sou melhor do que ninguém, nem vou ficar falando mal de ninguém, nem esfregando na cara de ninguém, não é um orgulho bobo, mas é uma consciência daquele que habita em mim e em você. Você não é um saco de pancada. Você é corpo de Cristo. Você cuida do teu corpo? Se não cuida, deveria cuidar. Porque é só esse que você tem para ir até o final da tua jornada. Cuidar do corpo não é vaidade. Cuidar do corpo é sabedoria. Esse pastor malho, vou malhar até o final. Malho, corro, faço jiu-jitsu, tudo. Porque foi esse corpo que Deus me deu. Para servir a Ele. Se eu vou embora antes da hora por culpa minha, eu estou levando embora todo o depósito que Ele tem feito na minha vida para te abençoar. Agora, se Ele quiser me levar, é outra história. Agora, por culpa minha, por negligência minha, pode, gente. Você sabe que tem a história de me veio isso aqui agora, história de um grande evangelista europeu, não vou me lembrar agora a nacionalidade dele e tal, mas eu li sobre isso. Mas tem a história de um grande evangelista europeu que ele sacudiu a Europa com suas mensagens. Sabe? E, infelizmente, ele morreu aos 29 anos. 29 anos de idade. Super obeso, se alimentava mal, negligente na alimentação, negligente na atividade física. Morreu aos 29 anos. E ele era muito conhecido pelas suas frases que ele falava nas pregações dele. Sacudiu, ganhou muita alma para Jesus mesmo, um homem muito usado por Deus, mas era negligente consigo mesmo, com a sua saúde. Mas a frase dele que ficou mais famosa foi aquele falou no leito de morte. No leito de morte ele falou assim, ó: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Ele tinha uma mensagem para levar, mas ele matou o cavalo. Você entende isso? Pode, porque é esse corpo aqui que vai. Se eu estou me expressando contigo, eu sou um ser espiritual, mas eu preciso desse corpo para me expressar nesse plano. Amém, gente? Então se você não cuida, olha só, olha a tangente que eu saí só para falar isso aqui, ó. Se você não cuida do teu corpo, deveria cuidar, mas Jesus cuida do corpo dele, e o corpo dele é você. Ele cuida de você. Então você não é saco de pancada, você não está largado, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então, o batismo no Espírito Santo vai te capacitar a vencer os desafios, todos eles, como está lá em Efésios 6.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, os hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, vesti-vos toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. E depois de quê? Terdes vencido tudo. Em todas essas coisas, Romanos 8, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, o batismo no Espírito Santo, ele traz essa consciência, gente. Ele nos ajuda. Por quê? Porque nós temos a plenitude daquele que é maior. Amém? E eu vou fechar hoje com o último. Na verdade, são muitos benefícios. Eu escolhi 4 para falar, para a série não ficar muito longa. Mas é isso aqui, ó, o último benefício do batismo no Espírito Santo. Acessarmos e usufruirmos do poder da oração. O que é a oração natural? A oração natural é essa oração que a gente faz, de modo geral, com o nosso entendimento da nossa mente natural. A oração sobrenatural nada mais é do que a oração em línguas, que eu vou começar a falar dela na semana que vem. E devo ficar umas 2 quartas-feiras falando sobre isso. Mas quando você ora em línguas, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica... Olha aqui para mim, gente, não se distrai não. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Não é uma oração que eu comando. Eu estou orando em línguas pela fé, e quem está direcionando a minha oração é o Espírito Santo. Como está aqui, ó, em Romanos. Não, desculpa. Isso aqui é Romanos. Confirma para mim, Eduardo. Acho que eu não troquei a... É Romanos 8, 26, vê se não é. Eu não troquei ali a... Porque, vê se o outro slide não era João. O outro não era João 16, 13? Então. Não, destrava aí para mim, por favor. Destravou? Obrigado. Então, a outra era João, 1 João, tal... É isso aí. É Romanos 8, 26. Desculpa meu erro, tá? Isso aí é Romanos. Mas olha só o que está escrito. O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos. Então, quando eu me coloco a orar em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por mim. Eu não estou no controle da oração. Então, às vezes, eu acho que eu estou orando pela minha família, mas ele está direcionando para uma outra área que eu estou mais necessitado e nem eu sei. É ele que direciona a oração. Mas eu não vou entrar nessa dimensão se eu não for batizado no Espírito Santo. Então, ele me capacita a acessar. Fica à nossa disposição uma nova dimensão de relacionamento e de oração, gente. É um código com Deus, sabe, que o inferno não acessa, né? Nós somos edificados. Então, esses 4 benefícios dos quais nós falamos são benefícios de nós sermos batizados com o Espírito Santo que impactam diretamente o nosso dia a dia. Amém, gente? Não tem como, queridos. Não tem como adiar. Não tem como deixar para depois. Batismo no Espírito Santo é uma necessidade real para agora. Para agora. Semana que vem, eu vou falar sobre qual é a evidência do batismo no Espírito Santo. Como que eu sei? Eu tenho certeza. É só o dom de línguas, pastor? É o dom de línguas? Semana que vem nós vamos responder essa pergunta. Vou te mostrar na palavra qual é a evidência do batismo no Espírito Santo. E nas outras semanas a gente vai destrinchar tudo sobre o falar em línguas e a linguagem sobrenatural de oração.
Amém? Fique de pé.